E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo da série de React. Não repara um pouco a cara de cansaço não, porque foram viagens longas aí que eu fiz, mas vamos retomar aí os vídeos com força total, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz um jogo da velha usando React. Na verdade é mais uma desculpa para a gente discutir alguns conceitos importantes do React. Esse exemplo do jogo da velha tá no site do React mesmo, eu vou colocar o link na descrição. E eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar também como que a gente trabalha com React no ambiente do Node.js. Nos vídeos passados eu não estava usando o Node, eu vou a partir de agora usar porque, pelo que eu pesquisei, pelo que eu estudei, é o mais recomendado. Beleza? Bom, para você instalar o Node.js, caso você nunca tenha usado ele, eu vou assumir que você nunca mexeu com ele, e eu vou explicar para o Windows. Depois, futuramente, eu faço vídeos mostrando também para Linux e outros sistemas operacionais. Na verdade, são só os dois, né? Mac, provavelmente eu não vou fazer tão cedo. A não ser que alguém doe um Mac para mim. Se vocês quiserem doar um Mac, eu estou aceitando. Mas enfim, para você instalar o Node.js no Windows é bem tranquilo. É só você vir aqui no site nodejs.org. Ele vai abrir aqui a versão em inglês. E só clicar aqui abaixo do Download for Windows, baixe a versão mais estável, que no momento que eu estou gravando o vídeo é o 8.11.3. É bem tranquilo instalar ele, é só baixar e no instalador apertar Next, 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 que ele vai instalar. Então é bastante tranquilo. E depois que ele instalar, beleza. Eu vou mostrar como que você cria uma aplicação React em cima do Node. Uma vez instalado o Node, eu vou pedir que você abra a CMD do Windows, famoso prompt de comando, ele abriu ali, e vá para a pasta aonde você vai inserir seu projeto. No caso, eu vou inserir na pasta Universo Discreto, criei uma pasta específica para o React. E, bom, aqui dentro eu vou criar o projeto Jogo da Velha. E como é que eu crio o projeto Jogo da Velha? A primeira coisa que você tem que fazer é invocar o NPM. O NPM é o Package Manager, é o gerenciador de pacotes do Node. Seria tipo o pip do Python. É por meio dele que você baixaria e instalaria o React no seu computador. Lembrando que eu vou mostrar aqui como é que você faz uma aplicação React rodar num computador local. Ainda existe um outro tutorial, um outro vídeo que eu vou fazer, que eu vou mostrar como que você publica a aplicação realmente para que outras pessoas na internet utilizem ela. Então, para você instalar o React no Node, você invoca o npm install g create react app. Aí é só fazer isso. Ele vai instalar o React no Node ou vai atualizar o React, caso você já tenha instalado ele anteriormente. Demora um pouquinho. Uma hora depois. Bom, ali ele até atualizou o pacote. Depois disso, na pasta onde você quer criar o projeto, você vai chamar Create React App e o nome do projeto que você quer. No caso, eu vou chamar o projeto de Jogo da Velha, que é o que a gente está fazendo aqui. Demora um pouquinho, porque são muitos arquivos que ele vai criando. 3 horas depois. Bom, beleza. Ele terminou aqui de preparar todo o projeto. Ele adicionou 1.318 pacotes na pasta Jogo da Velha. E o que você vai fazer agora? Você vai na pasta, direitinho onde criou o seu projeto, vai ter a pasta Node Modules, módulos do Node, público, SRC, de source. É aqui dentro de SRC, de source, que você vai escrever o código JavaScript, CSS, HTML do seu projeto. Então o que eu sugiro que você faça? Entre na pasta source, igual eu fiz aí, e delete todos os arquivos. Por que deletar todos os arquivos? Porque ele já
constrói uma aplicação meio que pré-definida, tipo um Hello World. Mas como a gente quer criar a nossa aplicação, não faz muito sentido a gente trabalhar com essa que já existe aqui. E dentro dessa pasta source que agora está vazia, vamos criar 3 arquivos. O primeiro vai ser um index HTML. A gente vai criar também um index CSS. E a gente também vai criar um index.js. Igual eu fiz aí. São esses 3 arquivos aí que a gente vai precisar para criar o nosso jogo da velha. Vamos começar trabalhando com HTML. Vamos criar um HTML super básico aqui dentro do index.html. Anota aqui que são os 3 arquivos que a gente acabou de criar. Dentro da tag head, a gente vai incluir aquele index.js. Fecha o script. Na tag body, a gente vai definir uma div, que eu vou chamar de raiz. É dentro dessa div raiz que vai carregar todo o jogo da velha aí que a gente está desenvolvendo. E é basicamente isso. É um HTML que vai carregar o JavaScript e vai carregar também aquele raiz. É basicamente isso. Eu estou tentando fazer o mais simples possível aqui, sem perder muito tempo. Agora a gente vai modificar o index.js. Já que a gente está trabalhando com a Node.js, a gente pode agora importar diretamente as bibliotecas. Vamos importar o React from React. Eu posso importar dessa maneira aí, graças ao Node.js. Vamos importar também o React DOM, do React DOM. E a gente importa também o index CSS que a gente definiu. Não pode esquecer dos pontos e vírgulas. Então, importamos aí as coisas que a gente precisa. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos começar a construir o CSS que a gente precisa aí. Eu vou desenvolver o CSS mais básico aqui que for possível. Então, vamos definir aqui para tag body. A gente vai ter uma fonte de tamanho 14. A letra vai ser o Century Gothic. Se o Century Gothic não estiver instalado no sistema, aí ele vai carregar a Futura. Se a Futura não estiver carregada no sistema, ele vai usar a fonte sans serif. Vamos definir também uma margem de 20 pixels, só para ele dar uma empurradinha no jogo da velha, para ele não ficar tão à esquerda. Então ele vai ficar um pouquinho mais 20 pixels para o lado. Depois disso, vamos definir na classe status. Ou seja, lá no JavaScript eu vou criar um componentezinho chamado status. Então, nessa classe status aí, que eu vou colocar, por exemplo, o próximo jogador é o X, o próximo jogador é bolinha, o vencedor foi X, esse tipo de coisa. E eu vou definir basicamente uma margem do fundo, ou seja, a margem da parte de baixo, de 10 pixels. Por que eu estou fazendo isso? É porque o status vai ficar em cima e o tabuleiro do jogo da velha vai vir logo embaixo. Para dar uma distância entre esses dois elementos, por isso que eu estou definindo aí uma margem de 10 pixels. Depois disso, eu vou definir um outro componente, que é o componente square. Ele vai ser as posições do meu tabuleiro do jogo da velha, né? São 9 quadrados, 3, 3, 3. É uma matriz 3x3, onde a gente vai jogar o jogo da velha. E se você joga o jogo da velha, você deve entender por que são 9 posições, 3x3. E vamos definir que o background, ou seja, o fundo desse meu jogo da velha aí, seja branco. Aqui são só umas coisas de estilo e tal, para ficar bonito. Esse componente vai ter que ficar o mais à esquerda que puder, respeitando aquela margem de 20 pixels que eu defini antes. Então, esses quadrados eles vão flutuar para a esquerda, para ficarem alinhadinhos aí na tela. A letra dentro do quadrado vai ter tamanho de 24 pixels. Se você quiser maior, é só aumentar aí. Depois você pode brincar e testar valores. Não vai ficar tão bonito o meu, já que eu não sou muito bom de arte em CSS. O meu negócio é fazer a coisa mais funcional. A característica da fonte
Vamos colocar negrito para realmente ficar destacado o X e a bolinha que a gente vai escrever. E agora só falta a altura e a largura, que eu vou definir com 34 pixels, que pelo menos aqui foi um tamanho razoável. Se você quiser alterar aí por porcentagens, outros valores, fica à vontade aí para testar. Eu só estou definindo um bem básico aí para a gente trabalhar. Depois disso, eu vou definir o Square Focus. O Focus é uma propriedade que a gente está acostumado a ver no CSS3. O Focus, eu vou definir que características o meu CSS vai ter quando aquele quadrado estiver em foco. Por exemplo, quando eu clico nele. Quando eu clico numa posição, ela vai ganhar foco. E ao ganhar foco, eu vou querer que as linhas em volta de cada quadrado desapareçam para dar a sensação que realmente você está clicando em algo, então algo está sendo alterado. Eu vou mudar o background também para um cinza. Isso vai te dar a impressão que realmente você selecionou um quadrado para marcar X ou para marcar bolinha. Finalmente, na componente Game, é onde vai ficar o tabuleiro do jogo de fato, eu vou definir um Flex. O Flex ele permite algumas coisas legais, como, por exemplo, trabalhar com linhas. Eu estou definindo o Flex Direction ali para que os itens fiquem em linha bonitinho. Então, cada quadrado ele vai realmente formar linhas e realmente vai parecer um tabuleiro de jogo da velha. Beleza? Eu estou tentando não prolongar demais aqui para o vídeo não ficar gigantesco. Vamos voltar aqui para o index.js e vamos começar a definir nossas classes. Então vamos começar definindo a classe Square, que vai ser o quadrado do meu tabuleiro do jogo da velha. Ele vai ser um componente React. Para isso eu vou ter que estender, vai ocorrer uma herança. Toda classe que é uma herança de React Component, aqui é ponto. Toda classe que herda de React Component nada mais é do que um componente React. Então eu estou dizendo que o Square é um componente React e ele vai renderizar um botão. Talvez tenha sido informação demais. Vamos lá. A componente React cria nela o método render. O método render vai mostrar como aquele quadrado vai ser exibido na tela. E eu quero que cada quadrado seja um botão, para que você clique nele e ali você insira um X ou insira uma bolinha para fazer o jogo da velha. Então eu tenho que dizer que o render vai renderizar um botão. E como que eu faço isso? Eu faço isso usando o JSX. Aquele JavaScript meio misturado com HTML, é isso que nós vamos usar aqui. Então eu já retorno esse HTML misturado com JavaScript, que é o JSX. Então eu posso usar um button, eu posso trabalhar dentro desse return como se fosse HTML mesmo. É o que me permite o JSX. E um button com class name Square. Por que eu defini um class name Square? Para que esse button tenha as propriedades de CSS que eu defini lá no index.css. Então, tudo que está no Square aqui, inclusive o Square Focus, vai ser atribuído a esse button. Beleza? Bom, eu acho que eu não esqueci de nada importante nesse render. Então vamos fazer, a próxima classe vai ser o tabuleiro, o board. Ele também vai ser um componente React. Ele também vai ter um render, mas eu vou chamar render Square, passando o atributo i. Aqui que eu estou fazendo? O board ele vai guardar esses 9 quadradinhos. Esses 9 quadradinhos que compõem o tabuleiro do meu jogo da velha. Então, eu chamando render square i, eu digo qual posição do tabuleiro eu vou renderizar. Obviamente, vou renderizar as 9 posições, mas o que é interessante é que nesse render square eu posso retornar o componente React. Então, esse cara aqui nada mais é do que o componente React que eu criei aqui em cima, esse class square. Então, no lugar dessa tag aqui, square, desse componente, ele vai
colocar o render que eu defini aqui em cima, da classe Square. Não pode esquecer do ponto e vírgula, isso é importante. Bom, mas não é só renderizar cada posição que eu preciso renderizar todo o tabuleiro como um todo. O tabuleiro vai ter aquele texto status que eu falei para vocês. E a princípio, vamos colocar o texto como Next Player X. Vamos botar em português, né? Próximo jogador X. Beleza? Então esse texto aí vai ser exibido na tela. E para eu definir o que vai ser exibido de fato, eu coloco dentro desse return com o JSX, o JavaScript misturado com o XML que eu falei. Então vai ter uma div aqui em volta de tudo. Vou definir uma div aqui, um class name status. Ou seja, tudo que eu defini no CSS que tem o nome status, ele vai atribuir dentro dessa div. Eu vou pedir que ele exiba o conteúdo da variável status, então eu coloco entre chaves a variável status, essa que eu criei aqui em cima. Ele vai exibir próximo jogador X. A gente vai tornar isso dinâmico, então vai ter próximo jogador X, aí o X joga, vai trocar, próximo jogador, bolinha. Aí o bolinha joga, próximo jogador, X. Quando alguém vencer, vai aparecer vencedor X ou vencedor bolinha. Agora eu preciso definir os quadradinhos. Os quadradinhos vão ser cada uma das linhas. Então a primeira linha, eu vou renderizar o render square 0. Então aqui ele vai chamar o método render square posição 0. E como é uma linha, vai ter a posição 0, a posição 1 e a posição 2 também. Então, com isso, eu renderizo a primeira linha do meu componente aqui, do meu tabuleiro, melhor dizendo. A próxima linha vai ter o quadrado 3, o quadrado 4 e o quadrado 5. E depois, na última linha, você vai ter o quadrado 6, quadrado 7 e quadrado 8. Com isso, pessoal, já temos o tabuleiro. O que falta agora a gente definir é a classe game, que vai conter justamente esse tabuleiro. O class game também vai ser um React Component, também vai ter um método render, vai ter uma div com class name game, aí ele vai pegar o CSS de game, que justamente tem esse flex aqui. Então ele vai colocar todos aqueles elementos que eu falei em linha bonitinho. Fechar aqui a div. E dentro desse div class name aqui eu vou colocar o board. Então ele vai renderizar o board ali dentro de game. Depois disso, a última coisa que falta é eu definir o React DOM. Então no meu React DOM aqui eu vou definir qual vai ser a componente React que eu vou renderizar, que vai ser a game, e em qual div do meu HTML eu vou exibir tudo isso que eu fiz. Eu vou renderizar no document get element by id root. Esse root, pessoal, é o mesmo root que lá no meu HTML eu tinha chamado de raiz. Eu vou trocar para root para ficar tudo padronizado. Então, todo o tabuleiro do meu jogo vai ser criado aqui dentro dessa div id root. Por quê? Porque eu defini lá no meu JavaScript que eu quero pegar o elemento, ou seja, a div que tem o id root, e nela eu vou inserir o componente React Game. É nele que eu vou renderizar. Ok? Vamos ver se funcionou, porque a gente fez um monte de coisa aqui de uma vez. Para a gente testar, é bastante tranquilo. A gente volta aqui para o CMD e a gente chama npm start. Ao chamar esse comando npm start, ele automaticamente abre uma janela do seu navegador com a aplicação React que você desenvolveu. Vamos ver isso acontecer. Bom, deu alguns erros aqui. E eu já sei quais foram os erros. O primeiro erro é que não tem ponto e vírgula aqui, então foi mal. E nota uma coisa interessante, qualquer modificação que você faz, ele já automaticamente atualiza aqui. Mas ele continua indicando o erro, porque tem um erro aqui em cima. Um erro bem tosco, na verdade. Aqui no class game, eu tinha que ter criado o método render aqui.
e dentro do render colocar o return. Acho que eu fui meio apressado, preocupado com o vídeo ficar longo demais, e acabei me confundindo. Aí depois tem o div, class name, tal, bonitinho. O render vai fechar aqui, ou melhor dizendo, o return vai fechar aqui. Depois que o return fecha, fecha o render, depois fecha o game. E além disso, tem um outro erro aqui em cima, no index CSS faltou o pontinho barra, ele não estava achando o index CSS e pronto. Ó, já temos o nosso tabuleiro aqui. Nota que quando clica ele fica cinza, então já temos um CSS e um componente React funcional. Falta o restante, falta realmente o jogo funcionar, ele achar o vencedor, esse tipo de coisa. Que é o que nós vamos começar a fazer agora. Então vamos voltar aqui ao JavaScript, vamos mexer aqui na classe do tabuleiro. Tem uma coisa aqui que está faltando. A gente não está passando a informação de qual quadrado vai renderizar, tá vendo? Você passa um i qualquer e esse i não é nem levado em consideração na hora de renderizar o square. Vamos mudar isso, e uma forma de a gente fazer isso é passando um valor, esse value i aqui. Então, agora eu estou renderizando um componente quadrado passando o valor, ou seja, qual quadrado é. E esse quadrado vai ser recebido ali no componente square. Só que, como você pode ver aqui, ele não está recebendo. Mas a gente pode fazer ele receber passando o this props value. O que acontece, pessoal? Olha o que aconteceu ali. Já está aparecendo os números. Por quê? Porque eu estou dizendo, ó, dentro do button, atribua o valor que foi recebido aqui do board. Então, aqui no board, no render square, você passa o i. O mesmo i que é passado, tá vendo? 0, 1, 2. Vou trocar aqui por 22. Você vê que ali mudou para 22 também. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem 3 linhas, cada linha vai ser um quadrado, um render square aí que você está renderizando. Você passa por parâmetro qual quadrado é, qual valor é. Esse cara é recebido e é passado para a componente React por meio dessa propriedade aqui de valor. E esse valor aqui é guardado dentro do objeto props. O objeto props seriam as propriedades do componente React. Então, quando você passa alguma coisa pela componente aqui do React, ele é recebido dentro do props com o nome que você deu, no caso aqui o value. Então, a gente está passando um props de um board que é pai para um square filho. E sempre que você quer fluir uma informação de um componente React para outro componente React, você faz isso por meio do props. Por meio dessa passagem, igual fizemos aqui, do value. Só que não é bem isso que a gente quer, né? A gente não quer passar os números. A gente quer que quando você clique, ele coloque o X, por exemplo. Então, a gente vai fazer com que o componente square seja preenchido com um X quando você clica nele. Para isso, a gente vai ter que alterar de novo essa tag button aqui, atribuindo a propriedade onClick. O onClick, se você não estiver muito familiarizado com JavaScript, o onClick é a propriedade que é invocada no momento que você clica naquele botão. Então, vamos definir aqui no onClick, só para a gente testar, só para a gente enxergar, vamos definir uma função aqui que vai chamar um alert cliquei. E aqui vai ter um ponto e vírgula, tal. Então, o que vai acontecer aqui? Quando você clicar, ele vai abrir uma janela dizendo, cliquei. Quer ver só? Vamos testar. Vamos ver se isso que eu fiz funciona. Ele já atualizou. Quando eu clico, aparece, cliquei. Você pode até... Não, tá bom isso. Não vamos prolongar demais, não. Então a gente entende que quando você clica, ele vai executar o que está dentro dessas chaves aqui do onClick. Eu não quero que apareça cliquei. Eu quero que apareça o X. A gente vai fazer isso. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa interessante. A gente pode simplificar essa notação, ao invés de escrever esse function, cliquei, blá blá blá,
você pode simplesmente colocar o parêntese, uma setinha e o alert, cliquei. Nem precisa do ponto e vírgula. Isso é a mesma coisa, mas sem aquela anotação de function, blá blá blá, aquele ponto e vírgula. Então, essa anotação que eu escrevi agora é igual à anotação anterior. Assim, realiza a mesma operação, mas fica mais legível, mais fácil de ler. Quer ver? Vamos testar. Cliquei e continua funcionando. Ele dispara após o clique. Então agora, finalmente, vamos fazer com que na hora que você clica, ele preencha com um X esse quadrado, esse square. Para lembrar coisas, os componentes React possuem um elemento chamado state. Você vai precisar guardar uma informação. E quando você precisa guardar a informação, você usa o componente state. E para você guardar uma informação dentro de um componente React, você precisa definir esse state. Para isso, a gente vai ter que criar um construtor. Aqui é OO mesmo. A gente cria um construtor passando o props. Sempre que você está trabalhando com React, no momento que você cria um construtor, você tem que passar o super. O super, ele chama o construtor da classe Py, ou seja, ele chama o construtor do componente React propriamente dito. Você tem que colocar o super, senão não funciona, tá certo? Depois disso a gente vai declarar o state. A gente está fazendo isso para poder guardar coisas dentro de um componente React. Dentro desse state, eu vou definir um valor nulo. Por que um valor nulo? Porque justamente quando o jogo inicia, os quadrados estão vazios, não tem nada dentro deles. Quando você vai clicar, dentro daquele valor do state, você vai guardar o X. Então, novamente, reiterando, quando você cria um construtor, você precisa chamar o super. Todas as classes de componente React devem fazer isso. Então agora vamos alterar o render desse botão para aparecer o X e você ainda guardar na memória que o conteúdo daquele cara é um X. Porque não basta você só exibir o X. Você tem que guardar na memória do componente que o valor dentro do quadrado é o X. Então a gente vai pegar esse botão aqui, class name square, com clique. Ao invés de abrir a janela com cliquei, a gente vai setar um estado, ou seja, a gente vai atualizar aquele estado ali, e dentro desse estado a gente vai guardar a informação X, beleza? Acho que assim fica mais fácil de visualizar. E a gente, ao fazer isso, no momento que você clica, você está guardando dentro da propriedade state o valor X. Então você está guardando na memória daquele quadrado o X que você marcou. Mas não é só isso que eu quero, eu também quero exibir o X. Isso é fácil, é só eu trocar aqui para exibir o valor do state. Esse valor que eu declarei aqui em cima. Então quando você clicar, ele vai deixar de ser nulo e passa a ser X. Quer ver só? Ao fazer isso, todos os quadrados estão vazios. Quando eu clico, ele guarda na memória o X e também exibe o X em cada um dos quadrados, tá vendo? Então a gente está dando um passo aqui muito valioso para a gente criar o nosso joguinho da velha. Então, pessoal, ao chamar esse setState aqui, a partir do onClick, estamos dizendo ao React para renderizar novamente aquele square quando o botão for clicado. Após atualizar, o thisStateValue que a gente criou aqui no construtor, ele vai deixar de ser nulo, ele vai passar a ser X, e o mesmo X eu estou pedindo para ser exibido no botão, no tabuleiro do jogo. Se você clicar em qualquer quadrado, o X aparece. A gente está quase terminando o nosso jogo. O que falta agora é alternar entre X e bolinha, né? Quando alguém joga X, a próxima jogada tem que ser bolinha. Depois de bolinha, a próxima jogada tem que ser o X. Então a gente tem que alternar esses valores que são armazenados e exibidos dentro dos botões. E também precisamos determinar o vencedor da partida, que também é uma coisa importante. Então agora, cada componente square mantém o estado do jogo, ou seja, mantém dentro daquele quadrado se é X, no momento é se é X, mas a gente também vai conseguir fazer ele guardar se for bolinha.
Para checar o vencedor, a gente tem que comparar os valores de cada um desses quadrados. Se, por exemplo, o quadrado 0, o quadrado 1, o quadrado 2 tiverem os mesmos valores, significa, sem ser nulo, obviamente. Então, por exemplo, se na posição 0, na posição 1, na posição 2 tiver x, o x venceu. E o que acontece? Do jeito que está aí, a gente teria que fazer o componente board perguntar para cada botão qual é o valor e comparar. Só que ainda que isso possa ser feito, isso fica meio confuso. O código fica mais difícil de entender, fica mais suscetível a bugs e até difícil de refatorar. Então a gente vai fazer uma mudança. Vamos fazer com que, na verdade, o conteúdo dentro dos quadrados fiquem armazenados dentro de board. Porque aí você consegue comparar os valores diretamente dentro do board e assim saber quem foi o vencedor. Então, o componente board vai dizer o que ele deve exibir dentro de cada square, mas quem vai armazenar de verdade o conteúdo de cada quadrado vai ser o board. E a gente vai fazer essa comunicação entre o board e entre os squares, os quadrados, por meio desse prop, igual a gente fez antes. Então, para coletar dados de múltiplos filhos, que é o que a gente vai fazer, a gente vai ter que criar um state no componente pi, no board. Então, vamos voltar aqui no código. Você tem o render square aqui. Aqui a gente vai criar um construtor, passando o props. Toda componente React você tem que ir informando, passando o props. Imediatamente você já define também o super, isso é regra, e a gente vai definir o state desse board. E aqui, olha que interessante, eu vou criar um vetor para cada uma das 9 posições, para cada um dos 9 quadrados do meu jogo da velha. E eu vou preencher eles com vazio. Com vazio. Então o componente pi vai armazenar o estado de cada um desses 9 quadrados e vai passar para o filho, exibe o x. Então, no array posição 0, você vai ter o conteúdo daquele quadrado. Se no array posição 0 ele receber um x, o board que vai informar o square, desenhe x. Beleza? É isso que nós vamos fazer. Isso vai manter os componentes filhos em sincronia com cada um e também com o seu papai. No thisState aqui, eu tenho que botar ponto e vírgula. Lá em cima eu coloquei também? Coloquei. Beleza, aí tá certo. Então vamos alterar o render square de forma que o valor que você vai passar por parâmetro, na verdade, vai ser o estado daquele quadrado dentro do pi. Então aqui a gente vai trocar o i por thisState.squares da posição i. E pronto. Beleza. Então, isso basta para eu fazer a comunicação do pai com o filho. Você pode ver, já até sumiu, já atualizou. E cada square vai poder receber x, bolinha ou null. Quando inicializa, como a gente pode ver aqui, os 9 quadrados recebem nulo. A seguir, temos que mudar o que ocorre quando um square for clicado. Já que quem dá a ordem para cada quadrado exibir é o board, então o board que vai ter que ser responsável por definir o que vai acontecer quando algum componente for clicado. Eu vou atualizar o render square, fazer a seguinte coisa. A gente vai adicionar JSX aqui também. Aqui tá certo, foi o que a gente acabou de fazer. E eu vou definir um onClick aqui. Quando um determinado quadrado for clicado, ele vai chamar o método handleClick. O método handleClick que a gente vai construir. Ele não existe por padrão, a gente vai fazer ele. Esse método handleClick, ele deu erro ali esperado, porque o método handleClick não existe. Mas esse método handleClick que a gente vai definir é ele que vai ser responsável de fazer a comunicação do board com o square, de pai para filho aí. A gente está na classe board. Então, esse handleClick a gente vai definir aí, e é ele que vai fazer essa interlocução, essa comunicação.
a gente está passando. Nota que a gente está passando duas informações para o quadrado. A gente está passando o valor daquele quadrado. Esse é o quadrado 0, o quadrado 1, o quadrado 2. E a gente também está passando a informação que vai ser processada por esse método aqui, onClick. Então, como o estado agora é responsabilidade do board e não mais do square, vamos apagar o estado. O quadrado não tem mais um estado, ele não lida mais com isso. E vamos alterar esse botão aqui. Ele não tem mais esse estado. E ele vai exibir props.value. Beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando você clica em algum quadrado, essa parte é mais um pouco difícil de visualizar, mas vamos lá. Quando um quadrado for clicado, você vai chamar essa propriedade onClick aqui. Ao chamar essa propriedade onClick, ele vai chamar o onClick que está dentro do props. Lembrando que o props é o cara que faz a comunicação de um componente React para outro componente React. Só que esse onClick é o onClick que eu defini aqui do board. Por quê? Porque eu não estou passando o value e o onClick para o square. Esse value e esse onClick, ele é parte do props do square. Ou seja, desse props aqui. Então esse onClick acaba sendo esse onClick que está aqui fora. E ao invocar esse onClick aqui, ele vai chamar o método handleClick de board. Com isso eu faço a comunicação do square para o board. E agora eu consigo, aqui dentro do board, processar o clique de cada square. Então eu vou criar aqui o método handleClick logo, para isso funcionar e a gente poder testar. Vamos criar aqui uma cópia dos vetores aqui square. O que está acontecendo aqui? Esse count squares, ele vai receber uma cópia do vetor squares que está dentro do board. Então esse vetor square são as 9 posições do meu tabuleiro. Eu não vou modificar diretamente. Eu vou pegar uma cópia. O slice vai me dar uma cópia desse vetor e jogar aqui dentro de squares. Isso é feito mais por questões de padrão. A gente não costuma mudar os valores diretamente, mas trabalhar com cópias. Então isso é uma coisa bem opcional. Eu só fiz isso mesmo para seguir o tutorial do React. Como a primeira jogada é do X, então no squares, naquela posição I, ele vai receber o X. Isso daqui vai ser para exibir o X. E esse cara aqui de baixo vai realmente atualizar o estado dentro do board. Aqui eu realmente modifico. Eu pego a cópia aqui dos squares e passo ela atualizando os squares aí dentro do board. Eu acho que com isso daqui volta a funcionar. Vamos ver. Na verdade, tinha um erro bem bocó. Essa vírgula aqui não existe. Acostumar com esse JavaScript aí é complicado. Mas como você vê, voltou a funcionar. Só que agora tem uma diferença. Esse valor de X ele é guardado dentro do tabuleiro. Ou seja, a gente fez essa volta toda só para, na hora de implementar a verificação de quem venceu, ficar bem mais fácil. E realmente fica muito mais fácil se a gente deixar tudo guardado dentro do board. Bom, após essa alteração, volta a funcionar o clique, como a gente está vendo, que torna-se preenchido com X. Só que, além disso, o estado daquele square está armazenado dentro do board, que é o que a gente está discutindo. Quando o estado de board muda, os squares renderizam automaticamente. E manter todos os estados de cada square no board faz com que seja mais fácil a gente implementar a função que verifica quem é o vencedor. Uma vez que os squares não comportam mais seus estados, eles vão receber do board essa informação e eles também informam ao board quando forem clicados. Então
Então nota que ele vai reagindo, e por isso que a biblioteca se chama React. Ele vai reagindo à medida que eventos ou coisas vão acontecendo aí. No contexto do React, a gente diz que os componentes Square são componentes controlados pelo board. O board tem controle total sobre eles. E uma coisa que a gente pode fazer, já que estamos trabalhando com um componente controlado, a gente pode fazer com que o Square se torne um componente funcional. Quando o método só tem um componente, melhor dizendo, só tem um render, que é o caso do Square, a gente pode reescrever ele de uma forma mais fácil. Ele nem precisa mais ser classe. Então o Square pode se tornar agora uma função Square que possui um props. Nem precisa do render. Esse return aqui já vai ser o render. Eu posso reescrever. Eu podia ter deixado como estava antes, mas já uma componente React que só renderiza, eu posso tornar ela um componente funcional, igual eu estou fazendo aqui. Passo o button class name do jeito que está, on click do jeito que está. Posso subir esse cara aqui. Nem precisa do this, é o próprio value e button. A gente pode simplificar ainda mais a notação do on click. Props, on click. Nem precisa daquele parêntese. Pronto, agora sim, agora sim. Tá vendo como a sintaxe fica muito mais simples da gente trabalhar? Bom, vamos lá que senão o vídeo vai ter 2 horas. Então vamos finalmente adicionar a bolinha no tabuleiro. Vamos considerar que por padrão o X seja sempre o primeiro movimento. Se você quiser trocar por bolinha, isso não é difícil não, isso é fácil. Mas vamos assumir que o X sempre joga primeiro. E para isso, vamos lá no board. Definir aqui um novo atributo nesse estado, que vai ser o atributo X is next. É esse cara que vai guardar quem é o próximo jogador, se vai ser X ou se vai ser bolinha. Se o X is next for true, significa que o próximo jogador é o X. Se ele for falso, o próximo jogador é bolinha. Então, a gente simplesmente vai ficar alternando esse booleano aí para ele permitir que o próximo jogador seja X, depois bolinha, X, bolinha, X, bolinha. Isso a gente vai fazer no handle click. Tá vendo? Aqui que é o cara que a gente pode ficar fazendo essa troca. Então a gente vai, ao invés de ser X aqui, a gente vai fazer uma troca. A gente vai testar o X is next. Aqui é um if ternário. Se o X is next for true, então ele vai receber X. Caso contrário, ele vai receber bolinha. Se você não conheceu o if ternário, dá uma jogada aí no Google, if ternário. Você vai entender essa sintaxe aí. Mas é basicamente o seguinte: esse cara é verdadeiro, então o Squares vai receber X. Esse X is next é falso, então ele vai receber bolinha. E na hora de setar os estados aqui, você vai atualizar o vetor como um todo e você também vai atualizar o X is next, pegando o X is next anterior. Então vamos entender o seguinte. Quando esse cara executa pela primeira vez, o X is next é true, porque eu inicializei ele aqui com true. Então ele vai testar. X is next é true? Ele é true. Então o primeiro quadrado vai receber X. E na hora que você vai setar o estado, você vai falsear esse X is next. Esse cara não é true, então nega ele vai passar a ser falso. Com isso ele vai alternando sempre, ele vai trocando. Correto? Será que isso funciona? A gente pode testar aqui para ver se isso funciona. X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha, X. Funciona, mas tem umas coisas esquisitas. Eu quero que mude esse texto aqui também, o próximo jogador, que ele acompanhe essa troca. Então eu vou ter que ir lá no render, tá vendo? Nesse próximo jogador X, aqui não vai ser mais X não. Aqui vai ser
vai variar de acordo com o x is next. De novo, x is next é true, então exiba x ali. Caso contrário, exiba bolinha ali. Vamos ver se isso funciona? Ele vai atualizar. Tá vendo? Próximo jogador, bolinha. Próximo jogador, X. Próximo jogador, bolinha. Próximo jogador, X. Próximo jogador, bolinha. Então tá funcionando. Para encerrar o episódio de hoje, vamos fazer então um método que calcula o vencedor. Então aqui embaixo vamos criar um método à parte que se chama Calculate Winner. Calcule o vencedor. Então você vai passar aquele vetor do board com as 9 posições e vamos verificar quem é o vencedor. Para isso a gente tem que definir em quais linhas possíveis pode ter vencedor. Você pode ter vencedor na linha 0, na posição 0, 1, 2. Você pode ter vencedor na posição 3, 4, 5, na linha do meio. Você pode ter vencedor na linha de baixo. Você pode ter vencedor numa coluna, na coluna mais à esquerda. Você pode ter um vencedor na coluna do meio. Você pode ter um vencedor na última coluna. E você pode ter vencedor nas diagonais. Na diagonal principal e também na diagonal secundária. São os únicos meios de você vencer aqui nesse jogo da velha. Bom, depois disso, eu vou criar um for aqui que vai sempre comparar todas aquelas posições que eu defini ali em cima. Então, um i variando de 0 para cada posição dessa matriz, né? Essa aqui é uma matriz com cada possível jogada vencedora. Para cada uma dessas posições, você vai testar. O que você vai testar? Você vai ter uma constante ABC, lines i. Então, o que vai acontecer? O A, B e o C vão receber A, por exemplo, B e C. Ou seja, para cada linha que temos aqui, por exemplo, quando o i for 0, aqui vai ser line 0, e o ABC vai receber 0, 1, 2. Na próxima iteração, o ABC vai receber 3, 4, 5. Na próxima iteração, o ABC vai receber 6, 7, 8. Para que isso? Para ele testar diretamente. Se a posição A for true, ou seja, for qualquer valor diferente de nulo, por exemplo, se for x ou se for bolinha, e o square A é igual e tem o mesmo tipo de square B, né? O JavaScript tem essa coisa louca de igual, 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 só para indicar que os valores são iguais e também são do mesmo tipo. Então, se a posição A e a posição B do vetor square for igual, e a posição A e a posição C forem iguais, com isso a gente garante que as 3 posições é xxx ou bolinha, bolinha, bolinha. Nesse caso, a gente entra no if aqui quando temos o vencedor. E o vencedor vai ser o que está dentro do A. Se não tiver vencedor, ele não entra nesse if. Então, ele retorna nulo. Tá certo? Essa função basicamente calcula quem é o vencedor. Eu podia ter deixado assim que ficava melhor de ler, né? Agora já foi. A gente precisa chamar essa função que computa o vencedor em algum lugar. Por que não chamar ela no render aqui? Né? Já que a gente quer substituir o texto, por exemplo, o próximo jogador para vencedor, 2 pontos, bolinha. Então a gente vai fazer o seguinte. Ao invés desse const status, vamos trocar para const winner. Calculate winner, passando o squares que está no estado do meu board. Se o winner
for qualquer valor diferente de nulo, então a gente vai fazer com que a variável de escopo status receba vencedor. Vamos chamar aqui vencedor. Quem é o vencedor? O que foi retornado ali do winner. A gente vai retornar se o vencedor foi o X ou se foi o bolinha. Caso contrário, o status vai receber a mesma coisa que tinha antes. Próximo jogador, verificando se o próximo jogador é X ou se é bolinha. Vamos ver se isso funciona. X, bolinha, X, bolinha, X. Olha lá, vencedor X. Então funcionou. Mas tem um problema meio idiota aqui ainda, pois você pode modificar em cima. Você pode ficar modificando para sempre uma posição, o que não faz o menor sentido. Então, vamos resolver esse problema. Esse problema é aqui no handle click. O que eu quero fazer? Eu quero verificar se calculate winner retornar algum valor diferente de nulo, significa que já tem um vencedor. Então aqui vai receber valor diferente de nulo. Ou aquela posição já tem um valor preenchido. Ou seja, ele vai entrar aqui e retornar. Para que eu fiz isso? Se já tiver um vencedor ou aquele quadrado já estiver preenchido, ou seja, não tiver um nulo ali dentro, então retorna. Com isso, eu garanto que não dá para modificar em cima de uma posição que já foi preenchida. Vamos testar agora fazendo bolinha ganhar. Olha lá, vencedor bolinha. E acabou o jogo, você não pode mais modificar nada. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha dado para entender. Desculpa, acho que eu fui um pouco rápido, porque fiquei com medo do vídeo ficar gigantesco. Eu vou até ver quanto tempo de vídeo tem aqui. Mas já tem 1 hora e 12 minutos, bati um recorde de um vídeo de programação. Então, espero que tenha gostado, espero que tenha dado para entender. Se tiver dúvidas, põe aí nos comentários que eu vou responder sua dúvida. E é isso, valeu. Curta, compartilhe, se inscreva. Eu espero você no próximo vídeo e falou! Eu vou colocar o código na descrição também.